momento em que a pergunta é feita. Futuro da Alep. Quem será? Tem vinheta. Tem até uma trilha assim. Uma trilha bem sinistra. Tensão, né? hein? De tensão. Não é? Filme de Vocês terror. não É bem Anabelle essa trilha. Vocês não imaginam, atenção. Tá tenso o negócio? Eu não acho não, pela cara de vocês, semblante de vocês, todos tranquilos. Inclusive, minha gente, eles não me revelaram aqui, mas eles sabem quem vai ganhar. Eles sabem, eles não me falaram, mas eles sabem. Eu estou, como diz a música da letra, eu estou no fundo de cada verdade encoberta dos 30 deputados estaduais. Mas eu presumo que eu esteja, para dizer que... Então, Eu vou considerar o placar de hoje. O placar de hoje está a favor... hoje dia 30 de dezembro. Hoje dia 30... o placar de 30 de dezembro, O placar né? de 30 de A gente vai dezembro. convencionar isso aí? Pronto. Tá no regulamento? Até porque pode haver um Tá. consenso, que está no regulamento, pode Tá aqui haver no um regulamento. consenso amanhã, dia 31. Aí, Exatamente. Ou pode acontecer uma mudança ali da noite para o dia, como na eleição envolvendo Fábio Novo e tem o Não, até porque vai ser decidido mesmo na semana, né, da eleição. Geralmente a decisão sai ali no plenário, alguns minutos antes, os deputados às vezes mudam voto. Mas a batata é quente ou não? Pra vocês? Ah, sim. Então começa com o certeza. França. Vai, França. Te vira. Eu coloquei Severo Eulálio, Amadeu. Eu acredito que a força do MDB no Legislativo, apesar de ter perdido o posto de maior bancada na casa, vai fazer diferença. Os deputados MDBistas não estão dispostos a abrir mão da presidência da casa, consideram, inclusive, uma questão de honra, pelo que eu percebo, essa vitória, tendo em vista que o PT já comanda o executivo, elegeu o senador, tem agora, a partir de fevereiro, a maior bancada na Assembleia Legislativa e eu não vejo o MDB abrindo mão e caso vá para o voto, creio que os deputados de oposição vão votar no Severo Eulálio, apesar do Jeová Alencar já ter declarado um voto no Franzé Silva, eu acredito, inclusive, que ele pode vir a mudar esse voto. Aí o França agora... E a minha França aposta agora é o ele me Severo. derrubou agora, viu, Ari? Severo. a informação Agora, é quente. Não, mas ele me Jeová derrubou pode bem aqui. mudar o O voto. Jeová vai mudar. Aí, ó, França, acabou de me derrubar aqui. Acabou de me derrubar, é assim mesmo. Derrubou foi o francês. Fala, Ananias, quem será o presidente? Quem vai ganhar? Franzé Silva, o nome do PT. Olha, a eleição da Assembleia pode ser olhada no campo matemático. E aí, no campo matemático, Franzé já larga com 12 votos. E 13. 13 votos. Jeová. Do Jeová, mais os 12 do PT. Também 13. acho que ele vai virar. Não, rapaz. Não. São os 12 do... Não, estou falando de votos que foram abertos. São os 12 do pronto. PT, mais o do Jeová e muito provavelmente o Do Evaldo, que silenciou. Exato. 14. Falta um. Falta um. Porque ele é mais... Velho. Mais velho. Com 15 votos ele ganha a eleição se tiver um empate 15-15. E no MDB, tem a bancada do MDB, os 9, tem a Gracinha, que já declarou apoio, 10. Isso fica por aí, né? Oficialmente, sim. Oficialmente sim. Então, dentro desse campo matemático, as vantagens já são de Franzé. Mas, claro, não só de matemática vive a eleição da Assembleia. Pelo contrário, a conversa, o entendimento, o diálogo é o que, de fato, vai definir o novo presidente. Mas, diante desta vantagem, eu aposto em Franzé. Tá 1-1, Ari. É emocionante porque Tá vai 1 a ficar 1. 2-2 você que vai. Tá 1 a 1. Voto de leva, né? Não sei se vai ficar 2-2. Eu quero ouvi-lo logo, pronto. Franzé Silva. Olha aí, Pelos 2 a 1. motivos que o Ananias já elencou e mais. Franzé, ele adotou um discurso muito perigoso, que foi aquele discurso de vamos mudar tudo que está aí. Não, a gente tem que fazer uma reviravolta na Assembleia. Mudar disso daí. Exatamente, mudar tudo que está aí. E aí causou um sobressalto. Mas aí ele foi conversar com os deputados, dizendo, olha, não é bem assim, calma, não vim aqui para colocar tudo de perto para o ar. E o que eu apurei
é que ele demoliu um muro de desconfiança que o separava da presidência da Assembleia Legislativa, porque ele poderia chegar lá e revirar tudo pelo avesso. Ele convenceu os deputados, essa conversa franca, serena, de que não, isso não vai acontecer, de que tudo vai ser conversado, que é uma decisão entre eles. Então, arrefeceu aí os ânimos que os MDBistas diziam, não, a gente vai ter voto até lá na federação, até do PT, porque as pessoas têm medo que o Franzé chegue aqui colocando tudo pelo avesso. Então, eu acho que ele avançou nisso, e aí tem essa matemática também favorável a ele, e o governador Rafael foi um deles, que é do partido dele também. O fator Rafael não pode ser desprezado, eu aposto nele hoje, 30 de dezembro. Eu acho que não pode ser menosprezado, é pouco, eu acho que vai ser decisivo para a eleição, o fator Rafael Fonteles, Ari. Que ele não entrou ainda ou já entrou? Olha, oficialmente não, é? Mas a gente sabe que o A governador- Ananias está dizendo que o governador já trabalha a eleição lá. Sim. Olha aí. Reuniões, Você também sabe. que já aconteceram. Nos conte. Que vão Ele continuar. está entrando por quem? Ele está entrando pelo consenso. Pois não, Apolinho, esse menino, não sei como ele se criou. Matriculado. Não sei como ele se criou. Inclusive, todos os a gente falando aqui de matemática, Rafael que é matemático, né? Mas considerando a matemática, considerando a vantagem do PT na casa, Franzé Silva, e eu já coloco a oposição, o Franz falou ali de oposição, votar no MDB, eu já coloco a oposição votando no Partido dos Trabalhadores, porque uma vitória do PT causaria uma insatisfação no MDB, considerando um cenário de disputa de chapa. Então, o MDB pode dizer assim, olha, o governador não entrou, a gente foi derrotado porque o governador não entrou. A oposição votou no PT. Então, eu acho que a oposição, pelo contrário, pode ajudar Franzé para tentar causar uma instabilidade. Mas isso dentro de um cenário onde se tem disputa, porque eu ainda acredito que vai haver o E, Amadeu, só uma informação Não, extra. meu farol. Eu tive conversando com o deputado Severo e aí fiz uma pergunta para ele. E eu ia levar para o Jogo do Poder, lá ali do dia 12 de dezembro. Não terminei nem levando no dia 12 de dezembro. Depois da derrota do Brasil, você lembra daquele programa? Muito Sim, bom, sim. aliás, nosso programa do dia 12, mas não levei. Então, vou trazer aqui para o dia 30. Tudo bem. Eu disse, olha, o senhor não tem o voto ali do doutor Tales e do Aldo Gil, porque disputa com o senhor os colégios empíricos, né? Vocês têm essa rivalidade. Aí ele disse, não. Já conversei com o Tales, já conversei com o Aldo, e a gente se entende muito bem. Ari, picos é picos. Eleição da Assembleia, eleição da Assembleia. Então, eu queria fazer esse registro, que a movimentação continuou. Hoje, dia 30 de dezembro, está lá se movimentando, e o Severo disse que não tem nada a ver ele não ter os votos dos dois líderes lá da O Ari região está de Picos. acabando de indicar que o Severo vai apoiar o Gil Paraibano em Picos. Informação quentíssima. Não, ele disse que lá é uma coisa, que a Informação Assembleia é quente. outra, e que ele e o Informação Aldo já quente. conversaram, ele e o Informação Tales quente. já conversaram, então se Informação entenderam. quente. 2 votos na Assembleia, o apoio a Gil Paraibano. Não, é impossível. Ari traz informação quentíssima aqui nesse dia. Podia ter 30. dado no dia 12 de dezembro. E como é que fica o voto do Pablo Santos, que também quer ser prefeito? E agora? E é do partido Severo. E a partir do Severo? Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar. Nossos exames são realizados com a agilidade que você precisa. Com resultados em até 2 horas. Augustus Medicina Diagnóstica é a sua primeira opção quando se trata de diagnóstico por imagem. Rua Taumaturgo de Azevedo, 1875, Centro. O telefone WhatsApp é o 981331740. Vamos agora para mais rolê aleatório. Rolê aleatório que segue. Mas tem um rolê aleatório mais importante que você não falou ainda. Qual é? A compra do Jogo do Poder. Já passou, Ah, Paulinho. Meu Deus, a gente fez a compra no dia 22. Horror! Estava no mundo da lua. né? Fala, Não, a compra que eu fui foi a farofa da Star. Dia 22 você viajou. Poli, fala. Viaja e não Diga vai- Poli, diga Poli. Poli. Talvez ela tenha sido representada pelas irmãs e... Irmã Sabe não. quem estava lá? A Poliex, Oi. a Burinha, a Paulínia. Todas foram para nossa compra dia 21, rapaz. Obrigada, agora Ele já você mudou de responde 21 por para mim. 22 rapidamente. Não, porque começou dia 21, mas só terminou 3 da manhã, Ele é meu amigo. veloz. Eu já tenho uma tese, elas te boicotaram, Apoliana. Foram avisadas da compra e não te avisaram. Isso aí pode ter acontecido. Vamos agora para mais
Decisões no rolê aleatório aí. A bola tá com vocês, a bola tá com vocês. Quais são, quais são? Pois não, pois não. Let it go. A dúvida agora, a decisão é entre... Bora que 2022 tá acabando. Bife de ouro do Catar ou carneiro na brasa da Zefinha? Franci! Carneiro da brasa da Zefinha, com Mas o certeza. bife de ouro! O próprio... É lágrimas de ouro? É pétalas de ouro? Como é que é o nome? Folha de Pó, ouro. que eles É folha de colocam em ouro, é cima folha da de ouro. carne. Hã? Folha de ouro. Folhas de ouro! O próprio Riva disse aqui no Poder do Jogo que esse ouro não tem gosto de nada. É só mesmo questão para se aparecer ali, para Ostentar. ostentar. Mas sabor não tem nenhum. Agora o carneiro na brasa da Zefinha, esse tem. Então, é a minha escolha. Olha aí, Ananias. Carneiro é melhor do que picanha. Carneiro é melhor do que churrasco. Eu prefiro carneiro. E sendo da Zefinha, então, carneiro na brasa da Zefinha. Apoliana. Amadeus, se você pegar o carneiro na brasa da Zefinha, se você for olhar o brilho dele no espeto, no churrasco, assim, bem tostadinho, douradinho, é muito mais bonito que o brilho desse ouro bem aí. Mas o ouro ali... Não venha com história, não. E esse ouro aí não dá certo colocar em cima de uma pizza de carneiro, por exemplo, que tem lá no carneiro na brasa da Zefinha. Pode, Esse no lugar ouro do é de- queijo. No lugar do Não. queijo, bota o ouro. Não, obrigada. Esse ouro é de tola, Amadeu. É ouro de tolo. Agrediu, Ari. Eu só não vou votar no ouro, porque é o seguinte, tem um amigo meu que se empolgou e engoliu a aliança. E aí ele se engasgou e foi parar no HUT. Aí ele disse, não, Ari, porque eu não tinha folha de ouro, mas eu tinha, o casamento não estava muito bem, engoli a aliança. Então eu prefiro o carneiro da Zefinha. Eu disse, vai no carneiro da Zefinha, amigo. Se reconcilia com a esposa, não tem perigo de você ficar engasgado e parar no HUT. Carneiro da Zefinha. Faz a paz que é melhor. Não é? E mais barato. Então, ainda recuperou depois a aliança. Recuperou, que Não sei bom. como. Oxe, Ari, a ciência é moderna hoje. Sim, sim. Existem, Ninguém sabe se ela foi pra frente ou se ela voltou. né? pode estar duas possibilidades. Endoscopia para isso. Exato. Mas vamos lá, ou outros métodos. Ou uma colonoscopia. Eita, olha, Ari. Tá vendo? Pole. Falta confraternização e depois fica... né? Fica aí acesa. Vamos agora a mais um rolê aleatório. Mais um rolê aleatório do que trata... Dois que deixaram a Copa nas quartas. Chorando. Os dois chorando nas asas da Fly Emirates. Ô, Farol. Sério? Cristiano Ronaldo R37, que é a idade dele, não é mais 7. E o garoto Ney, o menino Ney. A gente tem que votar, escolher. Não, eu voto no Cristiano Ronaldo. Mas tem que dar motivo. Bom, vamos lá. O Cristiano Ronaldo é um exemplo de profissionalismo no futebol, é um exemplo para a criançada, para os adolescentes, para os adultos. E o menino tem Ney? uma postura. O menino Ney é um exemplo assim de superação, que tem uma origem humilde, é um talento futebolístico, mas ele precisa amadurecer, né? Avançar da idade tem mental de 30. 12 anos. A gente tem 30. Precisa avançar da idade mental de 12 anos, ficar adulto, que aí com o futebol bom que ele tem, ficaria tudo perfeitinho. Mas hoje, Hoje, o Cristiano Ronaldo. desde França. Amadeu, são dois flopados, né? Misericórdia. Nessa Amigo. Copa do Mundo, os dois floparam, mas eu vou escolher o Neymar, porque ele ainda tem a chance de conquistar o caneco daqui a 3 anos e meio. Já essa deve ser a última Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo. Então, só por esse motivo, eu fico com o Neymar, porque ele ainda vai ter Toma, mais Farol! oportunidade. Pega, Farol, velho! Valeu, França! Só coloca a Bruna Marquezine pra cima do França. Agora tem um detalhe aí também, né? Veja só que o menino Ney, que o Ari falou que está amadurecendo, é isso?
Vai virar adulto Ney. Bem lentamente, né? Adulto Ney. Vai virar adulto Ney, vai virar. Ele vai virar dele, ainda não disse se joga ou não a próxima Copa, né? Eu acho que ele joga. Joga, vai estar com 33 Joga, né? ele daqui a pouco, ó, quando Ele joga o segundo jogo da próxima Nesse Copa? momento agora, A pergunta é essa. ele já está de férias de novo, ele vai pegar um dos aviões dele. Então, um vai ele, outro vai os pássaros, outro vai as passas. Aí vai para as Maldivas, vai para, sei lá, Ari, esses destinos mais descolados, Ari. Cite um aí para nos ajudar. Ele poderia ir lá na SpaceX, né? Não, Pra Elon Musk, dar uma essa- volta lá. Botava o Barrichello para pilotar essa SpaceX e meter ele dentro, é isso? Vamos lá, Ananias. Olha, eu fico constrangido em discordar do especialista, né? O França, verdade. O França é quem entende aqui de futebol, dos atletas e tudo mais. Mas eu fico com o Cristiano Ronaldo. Por quê? O Cristiano Ronaldo jogou essa última Copa com 37 anos. O Neymar está com 30 e já está desistindo da Copa. Ou seja, o Cristiano Ronaldo, ele parou de jogar a Copa, mas com 37. E não parou de jogar bola não, viu? Ele vai jogar no time árabe, viu? Da Arábia Saudita. E né? deve seja- ganhar o Barros. Pô, esses caras, impressionante. O cara ainda quer mais dinheiro do que ele já tem, né? Deixa o cara. É. Depois ele fala uma doação. Eu estou imaginando o Neymar com 37. Ele não disputa a Copa com 37. Aí não é por querer, é porque ele não vai ter condições de disputar. Então ele vai ter 34 na próxima e está pensando ainda se vai ou não. Ou seja, eu tenho que ficar com o CR7. Poliana. Olha, consultei rapidamente, meu esposo, não sou especialista como o França, não acompanho futebol tal qual vocês, mas consultei meu digníssimo esposo Fábio Carvalho, ele me disse que a maior premiação do futebol é a história da bola de ouro, né? É, bola de É verdade. É, e eu- Presta atenção. A premiação individual do Exato. jogador. É. Há até uma polêmica, porque como é uma premiação europeia, existe o eurocentrismo. Então, eles não olham para os jogadores aqui na América do Sul, não. Eles só escolhem quem está jogando na Europa. E às vezes tem cara bom aqui que eles não enxergam. Mas, Mas segue. o Neymar, eu acho que ele tá jogando na Europa, né? Ele não tá Tá. jogando na Europa. Pois é. Mas eu fui pesquisar aqui, o Cristiano Ronaldo tem 5 bolas de ouro, né? E ainda uma premiação especial. Então, e eu vejo a postura do Cristiano até mesmo evoluindo dentro do futebol. Mas, além do craque no campo, também um craque fora do campo. Não só por questões outras, mas eu acho que ele é um excelente candidato, por exemplo, a se tornar um treinador, um técnico de equipe, seja na Europa, quem sabe até assumir a seleção. E o Neymar é assim, fora as questões extra-campo, concordo, considero o Neymar um grande craque, mas assim, dentro do desempenho que ele está tendo nos últimos anos, dentro da seleção brasileira, já que a gente está falando de um ano de Copa, vou usar esse critério, o desempenho individual fica com o Cristiano Ronaldo. 3-1 pro Cristiano. Só eu dei o voto de confiança no o Neymar. menino Ney. Menino Ney, então traga esse Hexa daqui a 3 anos e meio. Pra Olha aí. calar todo mundo Pra aqui. calar. Eu Aos acho, críticos. eu acho que também é esse o ponto, sabe? Parece que é tudo só nas costas do Neymar. Parece isso que que é ele como cai se tanto, você então. não trabalha. É por isso que ele né? cai muito, Tudo verdade. nas Ari. costas dele não cai. Agora que, lamentavelmente, Neymar copia Robinho, né? A trajetória do Robinho. Robinho, quando foi para a Europa, ia ser Robinho preparado para ser bola de ouro da FIFA. Nunca foi. Neymar, nunca será. Tô falando isso aqui, nunca será. Falta profissionalismo. Sinto muito, né, mas Manu? Neymar nunca será. Já com 30 anos agora, não será mais. Teve todas as oportunidades com o envelhecimento do Messi, do Cristiano. Chegou a disputar Mas lá aí entre os entrou três, o né? Mbappé agora. Tchau. Infelizmente. Que gostaríamos de ver outro brasileiro. O último foi Kaká, acho que em 2010. Olha quanto tempo Faz já tempo. faz. Quem tem mais é o Ronaldo, né? O E fenômeno. o Ronaldo Fenômeno também ganhou. E o Ronaldinho Gaúcho, acho que 1 ou 2. Vamos ver agora mais um rolê aleatório. De quem se trata agora? Vamos ver. Rolê aleatório para a decisão desses jogadores aleatório. intrépidos. Tchan, 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 tchan. Eles são... Ah, não. Ah, não. Calma! O Carlos não. Bolsonaro. Calma! Ah, não. Você tem que ouvir a pergunta. Tweets de Rivanildo ou tweets
de Carlos Bolsonaro em 2022. Quem é Carluxo frente a Ah? Rivanildo? Não existe competição aqui, não existe. Já votou? pergunta. Já votei, é Rivanildo. Já É Rivanildo. votou, já votou. E comenta todos os temas. O Carluxo só fica falando de arroubos antidemocráticos. Olha, já Ananias. Onde é que assina, Poliana? Tem tabelinho o papel. Toma a caneta dele ali, ó. Tá aqui o Toma a caneta no dele ali. regulamento. Assina embaixo, é Rivanildo Feitosa. Rivanildo. Pois não, Franci? Olha, Amadeu, é até ultrajante colocar essa disputa do Riva com o Carlos Bolsonaro. Obrigado por expressar O minha Carlos indignação. Bolsonaro, ele é especialista só em replicar fake news. O Riva Meu se Deus. destacou aí como um comentarista esportivo. Despontou nessa na do Copa, Mundo. despontou. Te cuida, Francinito. Então, fico com o Riva, sem dúvidas. Farol. Revelação do poder do jogo. Eu vou ser bem lacônico. Não. Rivanildo é só bola dentro. Eita. O Carluxo é só bola fora. E eu estou aprendendo futebol com o Riva agora no Twitter, porque eu não era um esporte que eu acompanhava, né? Eu sabia que 11 jogadores o goleiro contava também, porque um amigo meu achava que era só 10-10 e o goleiro não contava, conta, é o 11º. E o Rivanildo estava ensinando dia a dia, acompanhando pelo Twitter, já vi, né, que um amigo meu achava que linha de impedimento passava uma pessoa com um spray branco fazer da linha. Não, é imaginária, o Riva me explicou. Então, E o desempenho dos atletas, né? Assim, é a parte... Ele fala a parte não, anímica. e o conjunto, o né? conjunto, no Porque não é conjunto. só o futebol, a aparência também importa. Estética. A estética. A questão anímica. Sim, ou então, essa então. É o último agora? E tem a ver também com o quê? A Copa do Mundo também, o último. É o último. E tem a ver com os tweets de Rivanildo, estão me dizendo aqui, tem mesmo. Ó. Goleiro do Marrocos. O e o outro, Bono qual é? Da Croácia? E o goleiro da Suíça, Da Suíça. Ian Sommer. Os dois foram muitíssimo elogiados pelo Riva. Foi. O do Marrocos. Os dois foram muitíssimo. Atenção. O Riva. da Suíça. Só um pouquinho. Pronto. O Riva fez nos seus tweets rasgadíssimos elogios a esses dois goalkeepers. Que é o da Marrocos. O do Marrocos é o da... os dois são Puma. O Marrocos é esse... De cabelo escuro. E o o da Postbank. Suíça de cabelo claro. E o Postbank é o da Suíça. Pronto. O Ian Sommer. Que Então- é considerado um dos melhores, né? Exato. Não, você não vê os tweets do Riva? Vi. Pois ele falou desses dois aí. E por isso eles estão aí. Quem se destacou mais? O Ian Sommer ou o Yassine Bono, do Marrocos? Não, você será o último. Calma, Farol. Não. Calma. É porque a polêmica está pronta para o voto. Ian Sommer. Já Por quê? Já Tem votei. motivo. Então, analisando aqui tal qual o Riva, espero que o Fábio não esteja assistindo o programa nesse exato momento, ele tenha ido tomar uma água nesse momento, mas assim, pelo conjunto, assim, né? Votou Ian Sommer. esteticamente. Ian Sommer. Porque goleiros, atleticamente, eles são bons, né? Profissionais. Ah. Poderia ser o Alisson aí, inclusive, o goleiro da seleção, mas não deu, né? Mas, Ah, aí Ian então, Sommer. o seu voto tem... Sim. Um peso estético. Sim, um peso estético e também profissional de futebol. Muito bem. Também. Tá muito claro, tá embutido aí na resposta. Ananias. Meu critério é a classificação, né? Do Marrocos inédita. Que passou, foi Para mais a à frente do que a semifinal. Suíça, né? Foi mais à frente. Primeira seleção africana aí na semifinal. Então, O Ananias foi para critérios técnicos. Então, a depender dos critérios, os nomes podem mudar. Pois não, Franci? Eu escolho o goleiro do Marrocos também, o Yassine Olha. Bono, porque inclusive até ali o jogo das quartas de final, o Marrocos tinha levado apenas um gol. E foi um gol contra, ou seja, uma defesa trabalhando muito bem e ele como um dos destaques da defesa do Marrocos, uma das defesas menos vazadas até as semifinais. Então, para mim, é ele. Ele que se destacou no Sevilla da Espanha, viu? E agora na Copa, puxa. Mas o Farol dá o seu critério, portanto, foi Técnico. 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 Ari.
Esse goleiro da Suíça é um mini Marcos do Corinthians. Ele é muito feio. Porque o Marcos é um dos melhores goleiros do mundo até, né? Acho que, olha que eu não sou corintiano, mas é um goleiraço, né? História do futebol brasileiro. Rapaz, o Marcos é do Que Palmeiras. Marcos? O feioso do O Corinthians. Marcos é do Palmeiras, Não, o Marcos cara. tá na história. É o Cássio, Ari. Cássio. Esse é um mini Cássio. Esse Não, goleiro agora, da não, Suíça. agora só um pouquinho, porque eu vou, É um vamos mini dar uma Cássio, pausa. né? Vamos encontrar Deu uma uma foto pausa. do Cássio. Ele é feio. Nós vamos encontrar, nós vamos botar uma foto aí do Cássio. Põe do lado. Centromed, distribuidora de medicamentos e material médico e equipamentos hospitalares, está há 31 anos no mercado, trabalhando com excelência e profissionalismo. Produtos para odontologia, fisioterapia, medicamentos, material médico e hospitalar, tudo em um só lugar. Centromed Distribuidora. A Centromed, distribuidora de medicamentos e material médico e equipamentos hospitalares, está há 11 anos no mercado, trabalhando com excelência e profissionalismo. Produtos para odontologia, fisioterapia, medicamentos, material médico e hospitalar, tudo em um só lugar. Centromed Distribuidora, Avenida São Raimundo, 750, na Pissarra. 86 3222 5337. Olha aí, o Ari diz que o Jan Sommer, goleiro da Suíça, é tão ou mais feioso que o Cássio. do É, um Corinthians. mini Cássio. Ele é um mini Cássio. Um mini Cássio. Então, vamos ver aí a foto do Cássio, para ver se confere, olha aí. Sim, agora põe o da Suíça do lado. Se não é o mesmo cabelo encebado. E, Nájila, usa essa foto que eu te mandei, por favor, obrigada. Se não é o mesmo dentadura precisando de aparelho Pessoal, às ortodôntico. vezes, na hora que tá no campo, no, Sendo entendeu? o jeito que eu registro, o Cássio é melhor. Pois é, já ia O fazer Cássio essa é melhor. reivindicação aí É pelo melhor. Corinthians. Eu falei do Marcos, que é ex-Palmeiras, né? Mas assim. Ele é ex-jogador. Ex-jogador do Palmeiras. É. Pois é, que também é um grande goleiro da história do futebol. Foi campeão brasileiro. do mundo em 2002. Exatamente. Ei, Mas- o Ari é palmeirense, Olha aí, viu? ó. Mas- Esse é o Jan Sommer, Ari. Ah, gente, mas aí a foto é outra. Mas é a pessoa... Não, mas é esse Mas é a aí. mesma pessoa. Não, esse aí, Ari. Não, põe a foto dele lá. Mas é um momento de vibração, Põe a o cara tá foto do mini jogando. Cássio, porque o Cássio, na minha opinião, não sou corintiano, mas é um dos grandes goleiros da história também do futebol Sim, brasileiro. então resuma Agora, seu ele é um voto, mini é. Cássio. Seu Tá voto. ele e o outro lá, de amarelo inclusive, é o mini Cássio. Aham. Eu vou votar com o marroquino, apesar de ser muito magrelinho, parecendo comer muito cuscuz marroquino, né? Mas, olha, o mini Cássio, O Bono. o Bono Vox, que é o mini Cássio, e eu vou do Marrocos, com o Marrocos. Bono, cara. Aí ele é a cara do Cássio. Vai, Corinthians! Tá gritando aí, gente. Olha aí, lado a lado, é mesmo, Ari, ó. Parece ou não parece? Seja justo. Não. Na foto. Não parece. Gente, é o tio, é o Cássio, Gente, não sobrinho. parece. é O o Ananias já votou. É o tio Parece. desfavorecido, mas eu... Não, mas Ananias, você está dizendo que parece? Parece. Parece. Meu Gente, Deus! pelo amor de Deus, quem são vocês? Parece, França. Não, nessa foto aí que aparece. Meu Gente, pelo amor Deus! de Deus, Eu é tenho que ir isso. embora, eu tenho que ir Tem embora do que encerrar o programa. programa. Vamos acabar o programa, Poliana. Encerra, Melhor coisa que pelo fazemos. amor de Deus. Dizer que o Cássio parece que esse rapaz aí. É isso. Mas vamos né? lá, vamos seguir aqui Vamos lá. com. Pessoas porque em casa agora- perplexas agora. Ah, é agora. É hora agora da parada de sucessos, hein? Música para os meus ouvidos. Parada de sucessos. Paradas. Não tem vinheta, mas tem as músicas, que é o mais importante. Então, Não sei da que a Poliana botou, né? Que não foi eu aquela que não pode botei. mais, não pode. Mas eu vou começar com ela. Ah, com a Poliana. Com a Poliana, Você não quer com a com aquela música. música. Não. Sim, a Poliana, na parada de sucessos da Suzy, Sim, 2022. sim. Qual é o seu destaque? É de quem pra quem e qual é a música? É do ministro Ciro Nogueira para o presidente Jair Bolsonaro. Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim.
A música é linda, né? Até o fim, Engenheiros do Havaí, é bem A naquela... música é linda. naquela Falta um dia, Viajando sem instrumentos, exatamente, tinha essa parte aí que eu tinha separado, viajando sem instrumento a sabor do vento, até exatamente. o fim falta um dia, né? Não, mas não. Eu vou até o fim, então 30, 31, um dia. Mas eu acho que essa postura do ministro Ciro Nogueira, que em breve será novamente senador, acho que vai seguir ainda por mais algum tempo. Acho que, inclusive, tentando liderar essa parcela da população, essa parcela de políticos lá no Congresso Nacional, que foi eleito com o discurso bolsonarista. Então, o Ciro Nogueira, que, como a Ari disse agora há pouco, a gente pensava que depois da eleição, do resultado, ele iria se afastar um pouco mais de Jair Bolsonaro. Não, ele disse que vai até o fim, vai até o final. Então, vocês apostam rapidamente? Sim. Vocês apostam sim. que Seguirá pelo menos seguirá até 2026? 26. Isso, ele não dá sinais de arrefecer. É um caminho sem volta, pelo que eu percebo de momento. Ah, esse negócio de política não tem caminho sem volta. Mas não. o senador Wellington Dias disse aqui que o Ciro cruzou o Rubicão, Atravessou o Rubicão. atravessou o Rubicão. Chegou a um ponto de não retorno, né? Então, Point of no return, que é uma linguagem dos pilotos de aeronave, que é o seguinte: se o voo é Parnaíba-Teresina, da metade da viagem para frente, se der problema no avião, vai para o destino. não tem como retornar. Não tem como retornar, é melhor procurar, é assim, esse point of no return. Então é isso. Sim. Ele tá nesse, ele Tá, já tá. e o atravessar o Rubicão é o que os bolsonaristas tentaram, né? Derrubar a Tentaram. República. Contra a democracia, né? Derrubando a República. Derrubando a República, que foi o que o Júlio César fez, porque quando ele invadiu Roma, foi para se tornar imperador sozinho. Então, boa comparação. Depois que ele atravessou o Rubicão, chegou a notícia que ele invadiria Roma, né? Isso, porque, na verdade, é um riacho que separa a atual França da Itália. Que era uma A época Gália, né? era uma convenção que não podia. Que Roma não podia, tal. E considerando o Seria atacada, né? Depois que ele atravessou o Depois do Rubicão. riacho do Rubicão já é solo italiano. Antes ele estava em solo italiano, antes estava em solo francês, embora na época não existisse, né? E só assim, como o Wellington Dias vai ser uma das lideranças do governo Lula no Senado Federal, é aquela coisa, não adianta o Ciro querer voltar para o barco se o barco não vai estar mais lá. Então, assim, eu acho que a presença do Wellington como uma pessoa de liderança do governo Lula vai dificultar essa reaproximação de Ciro Nogueira. Mas Ainda mais que na minha projeção de que ele não permanece na liderança do Progressistas. Né? se naqueles Não 3 dá. a 2 do outro exato. bloco lá, né? Vamos agora para o France. A sua parada de sucesso é de quem para quem, France Teixeira? Do senador eleito Wellington Dias para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Vamos lá? France? Isso aí, Ananinhou. Então, eu conversei com alguns petistas e eles lembraram a eleição de 2018, quando o Ciro Nogueira foi eleito senador apoiado pelo Wellington Dias naquela chapa, que tinha também o senador Marcelo Castro. E o que eles me falaram é que, mesmo com o Ciro votando a favor do impeachment da presidente Dilma, o PT do Piauí decidiu apoiá-lo em 2018, continuou rumando junto com o Ciro Nogueira e, posteriormente, em 2020, ele abandona o barco, até mesmo por uma questão nacional, para apoiar irrestritamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, fazendo
críticas severas ao Wellington Dias e também ao presidente eleito Lula. Então, por isso, essa minha escolha de Wellington Dias para Ciro Nogueira, porque há esse sentimento de que houve uma traição do Ciro Nogueira para o Wellington Dias e o PT. Política, futebol e samba, é com o França. É o França. Não, e ele é fã de carnaval, vai novamente para o desfile das escolas de samba do Rio, e aí já colocou aqui acadêmicos de WD contra Mocidade Independente de CR. Né? Já trouxe. CN. Ciro Nogueira. Agora uma pergunta aqui. O França traz, e essa música é muito usada nas campanhas, né? Sim. Toda eleição, meu amigo, de prefeito aí, de tudo tem, o pessoal roda essa aí. Até agora em Muricy dos Portelas, esse mês, que teve uma reviravolta lá, botaram essa, você pagou num paredão de som. O Mutuca pra com outro lá, a Chaguinha do do Mutucada é aquele negócio. Que São do porque- mesmo partido, inclusive. que a política, ela é bem rica, né, nesse negócio das arruma mala aí, tem várias, né? Que são recorrentes, músicas recorrentes. Mas a questão da traição que o França ouviu dos petistas, na visão de vocês, é fato? Não concordo com os petistas. Eu acho que o ministro Ciro Nogueira, ele foi bem transparente, claro, e não deixou dúvidas. Ele disse, o Wellington Dias, na próxima, o Progressistas terá um candidato próprio ao governo do Estado. Então, ele não disse ali, olha, a gente vai ficar junto, cara. O que deve é. Não, ele disse, olha, a gente ficou junto agora porque era bom para mim e bom para você. Mas daqui a 4 anos, o meu grupo vai lançar um candidato. Mas o Progressista não teve candidato, não, no governo do Estado. Não, o Silvio Mendes. Mas ele estava no União Brasil. Ari. Ele disse que ia lançar um candidato. Lançou. A questão aqui é Não, ele disse não que ia lançar, não. Eu tenho o candidato. Ele disse que o Progressistas, eu me lembro disso aí bem claramente. Chegou a vez do progressista. Mas se ele chegou a vez do progressista, chegou o momento de lançar o candidato, e ele via que o candidato carregando a sigla progressistas tinha menos chances de ganhar a eleição, ele lançou outro. assim, e tem o fator de que o candidato... Aí a real seria política. Mas aí eu digo que, eu lembro isso para apontar que esse não foi o motivo do rompimento. Não foi não. O motivo do rompimento foi que Ciro foi reeleito com o Wellington Dias para o Senado. E, depois da reeleição, ele já começou a fazer oposição ao governo Wellington Dias. E por que os petistas têm essa ideia de traição? Porque, ainda nesse momento, Ciro já abriu conversa com Bolsonaro e resolveu se aliar a Bolsonaro. Não, Teve aquele famoso. Teve duas situações As operações. factuais. Primeiro, a carta dos economistas da oposição, dos progressistas barra Foi uma tucanos. carta Essa daí com foi sugestões. logo já na depois da eleição, segunda-feira. né? Na Exatamente. segunda-feira. Que era assim, bem na linha de o que o Hélio está fazendo está errado e ele tem que fazer desse jeito aqui. E 2, aquele áudio dele com o ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios. Ronaldo Lages. Onde ele O Ari dizia, trouxe no jogo do poder. Exato. eu vou botar para ferver. Isso. Nem o Wellington vai se eleger. Né? Que ele ia botar para o governador ganhar e que nem o Wellington ia se eleger senador. E aquele ali entrou atravessado e Em seguida, o governador rompeu unilateralmente Sim. ao reunir no sítio dele os presidentes dos partidos da base. Mas eu não considero traição. Mas nunca ficou bem explicada A operação. aquela reunião na fazer a casa, operação. acho que foi do senador Marcelo, ou do próprio senador Ciro. Em Brasília. A reunião Não, do Marcelo foi em Brasília. Foi lá, Aqui não, foi naquela que foi em estava Brasília. Wellington, Ciro e Marcelo. Foi em Brasília. Foi em Brasília. Essa conversa aí sempre há duas versões para ela. O Ciro disse que eles disseram o seguinte, tá tudo certo. Isso. Tá tudo bem, não tem rompimento não. E o Wellington e o Marcelo disse que ali foi comunicado. Que haveria o rompimento. Isso. É. Nunca tá. Isso nunca Tem duas foi- narrativas conflitantes. nunca foi bem E esclarecido. outra narrativa conflitante também é sobre a história da Polícia Federal, que coincidiu com a época que ocorreu uma operação da Sim. Polícia Federal contra o governo Wellington Dias, e numa época que se falava muito de interferências do governo Bolsonaro na Polícia Federal, então gerou muita dúvida dos petistas aqui do Diretório Petista no Estado do Piauí. Claro, nada foi provado, mas para eles existiu essa insegurança também. Azedou ainda mais, né? Exato. Mas eu reforço o ponto.
A sustentação da história da traição é porque Ciro abriu conversas com Bolsonaro, estando aliado ainda do governo Wellington Dias. E Mas lembrando- o Ciro votou no impeachment da Dilma e nem por isso o Wellington rompeu com ele aqui. Seguindo essa mesma lógica, naquele momento o Wellington diria, Ciro, a traição foi terrível, você ajudou a aplicar o golpe na Dilma. Deveria ter rompido, não romperam. E naquele momento, inclusive, o governador Wellington foi muito pressionado por setores do PT Pra a esse romper. rompimento. Mas a Realpolitik se impôs e ele não. Agora. Vamos ficar juntos para ganhar a eleição. E eles ficaram. Brasília é Brasília, Piauí é Piauí, ele disse naquele momento. E aí, pós-eleição, vem esse fato da aliança, dos petistas perceberem, olha, ele foi eleito com o PT, mas ele vai para o governo de Bolsonaro. Eles já estão conversando nesse sentido. Então, a partir disso, vem a ruptura. Pois é. E aí a questão do se sentir traído dos petistas. Se sentem Se sentir traídos. traído. A gente percebe que os dois grupos eles se ajudaram ali mutuamente enquanto eles eram aliados. Mas Agora esse movimento do Ciro, logo após as eleições, em divulgar aquela carta, Foi defendendo... imediato, não foi uma coisa assim que demorou uma semana, não, foi imediato. Defendendo a diminuição Aliás, vamos falar que é das verdade, secretarias. nos bastidores, ainda depois da apuração do primeiro turno, porque houve o segundo turno do Haddad com o Bolsonaro e tal, mas no final do primeiro turno ali, eleitos, Ciro, Marcelo, Wellington e tal, aquela alegria, logo ali naquela semana já estava tudo que o Progressistas ia ter. Eles vão romper, cedo ou tarde. vão romper. Só falta marcar a data, né? Mas já A carta foi entregue das propostas dia 30 de outubro de 2018. Pois é, antes do início do mandato. Foi logo após a eleição. Logo depois após da a eleição. eleição, dia 30. Olha, vamos falar uma informação importante para você, não perca dinheiro. Aproveite as últimas semanas para instalar seu sistema de energia solar antes da taxação. Garanta economia na conta de energia na sua casa, empresa ou agronegócio. Contate agora a equipe da Hotsat e saiba